Olá, eu saúdo a você que está participando conosco deste programa pela TV Manaim, pelas mídias sociais da Igreja Cristã Maranata, pelos canais digitais, pelo YouTube da Igreja Cristã Maranata. Assim eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui mais um episódio do programa Tipologia Bíblica. Neste episódio, nós iremos abordar a figura de Abraão e Isaac como tipos de Jesus, como tipos de Deus o Pai, e as tipologias, os significados proféticos envolvidos principalmente no ato em que Deus requereu de Abraão de levar o seu filho até o altar do holocausto. Bom, estamos aqui novamente neste programa, participando aqui com o Pastor Jânio, novamente conosco aqui. A paz do Senhor, Pastor Jânio. Pode ser o Pastor Alexandre. Pastor Renato, novamente, está de volta aqui conosco. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Pastor Alexandre, Pastor Jânio, a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos iniciar lendo um texto que está em Gênesis, pastores. Nós vamos ler um texto que está em Gênesis, capítulo 22, no verso 2, que está aqui na tela, que diz assim: E disse, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Bom, um ponto importante aqui deste capítulo, deste versículo, capítulo 22, verso 2, é que Abraão, ele é uma tipologia de Deus, o Pai, que um dia requereu do seu filho Jesus que ele estivesse no monte para ser sacrificado por toda a humanidade. E o tipo, então Abraão como tipo e Deus, o Pai, como o antítipo. E a outra tipologia importante neste texto é a tipologia de Isaac. Isaac como filho de Abraão e Jesus como filho de Deus, o Pai. Tem algumas informações importantes aqui neste texto que é importante nós abordarmos, né? Isaac, o texto diz assim, que Deus ele frisa que Isaac ele era o único filho e o filho amado do pai Abraão, né? Já mostrando para nós que havia uma tipologia aqui relacionada a Jesus, porque Jesus também foi considerado o único filho e o amado de Deus. Inclusive em João 3,16, que nós estamos vendo na tela, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Isaac era o filho unigênito, o filho único de Abraão. Jesus era o filho único de Deus, o Pai. Isaac era amado de Abraão, assim como Jesus também, né, era amado de Deus, o Pai, né? E Deus, assim como Deus ele requereu que Abraão levasse o seu filho Isaque, então Isaque ele foi levado ao monte, a Bíblia diz ali, né, a uma das montanhas. Assim como Jesus, um dia também ele subiu ao Calvário para morrer pelas nossas vidas, para pagar o preço que nenhum homem poderia pagar, né? Nenhum ser humano teria condições de fazer, que era morrer em prol de toda a humanidade. E tem uma frase importante, que até está aqui na tela, que o Senhor diz assim: eu te direi. Então Isaac foi um projeto de Deus para Abraão, né? Assim como Jesus ele é um projeto de Deus para a salvação do homem. E Isaac, se a gente relembrar, né, como foi a história da vinda de Isaac, da promessa, Isaac foi um filho da promessa, né, em que Abraão e sua esposa não poderiam ter filhos. Isaac foi um filho da promessa. Isaac foi o fruto de um milagre de Deus, assim como Jesus, né, ele profeticamente uma promessa de Deus para que o milagre da salvação ele esteja presente na nossa vida.
E nessa passagem, né, que retrata profeticamente a vida de Jesus, Deus ele poupou Isaac, né? Deus ele requereu que Abraão levasse Isaac até o altar do holocausto, para que ali ele fosse sacrificado em glorificação a Deus, em holocausto a Deus. Mas antes do sacrifício acontecer, Deus ele proveu o cordeiro, inclusive já abordagens que nós fizemos em episódios anteriores, né? Deus ele proveu um cordeiro para substituir Isaac. Por quê? Porque o plano profético de Deus era que Jesus fosse o cordeiro que viria para morrer por nós, né? Isaac foi poupado, mas Jesus, como tipo, ele não foi poupado. Ele foi até o Calvário e ele morreu pela nossa vida. E para finalizar aqui essa abordagem introdutória, a gente vê que o significado de Abraão significa pai de uma multidão, né? Pai de uma multidão. Quando nós pegamos João 1,12, a gente lê o seguinte texto: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, por meio de Jesus, todo que nele crê tem a oportunidade de vida eterna. Então, assim como Abraão, ele foi considerado o pai de uma multidão, né? O próprio significado do nome dele, assim aquele que crê em Jesus e que tem uma experiência com Jesus, né, passa a viver uma experiência com esse projeto que é do Pai, que é de Deus, que está aberto para a salvação de todos, né? Então são abordagens muito importantes. Nós temos aqui algumas informações importantes, até no próximo slide, que eu gostaria de pedir a participação do pastor Jânio, começando por esse texto que estava ali. A gente poderia voltar no texto. Começando por esse texto, pastor Jânio, de Gênesis 22:3, que tem aqui algumas informações importantes que mostra para nós toda essa tipologia que está em Isaac, que se cumpriria em Jesus como o antítipo, né? O texto diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe ordenara. Pastor Jânio, temos, se puder passar, por favor, o próximo slide, temos inclusive aqui algumas informações do texto, né? Esse texto ele era um plano profético de Deus para Isaac, que profeticamente apontava para Jesus, né? Tem alguns tópicos importantes ali. Pastor Jânio discorrer para nós e nos auxiliar com esse tópico aí. Amém. Bom, nós temos ali vários aspectos, né? Aspectos proféticos, né? No caso ali, a madrugada é o raiar de um novo dia, antes de todas as coisas. Eu estou lembrando aqui, pastor Alexandre, daquela experiência ali, daquele pai de família que sai pela madrugada, ainda de madrugada, a assalariar trabalhadores para a vinha, mostrando também que havia um projeto de Deus Pai, desde o princípio, né, para a salvação do homem. Então, a madrugada fala do raiar de um novo dia para aquele que é salvo em Jesus. Um outro aspecto profético que nós destacamos aqui é a lenha. Isso nos lembra a cruz que Jesus carregou por nós, rumo ao Monte Calvário. Abraão, ele leva o seu filho até o monte e coloca sobre ele a lenha, mostrando com isso um aspecto profético de que Jesus cumpriria isso mais tarde em nosso favor. E também com relação ao fogo e o cutelo, mostrando que todo o poder estava na mão do Pai. Jesus não foi morto simplesmente porque o homem matou Jesus, é porque o Pai permitiu. Porque a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, ele entregou o seu filho em favor das nossas vidas. Com relação aos 2 moços, pastor Alexandre,
Isso fala, nos lembra as mulheres que foram até Jesus. Jesus, quando carregava a cruz, elas continuaram vendo aquela cena ali, mas elas foram até o Calvário, mostrando com isso o quê? Que o homem jamais poderia ir à cruz. É o máximo que ele pode ir, né? Mas Jesus, ele era o Cordeiro de Deus, era ele que deveria ser crucificado, era ele que deveria ser morto, ele era o projeto de Deus para resgatar a vida do homem. Aqueles dois moços, Abraão disse para eles aqui: ficai aqui até que voltemos. Da mesma maneira, Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e nos trouxe uma esperança, né? Lá em João, no capítulo 14, salvo engano, ele diz assim: não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E hoje a igreja, ela aguarda com grande expectativa o cumprimento desta grande promessa para a vida da igreja. Então está aqui o voltaremos, né? Inclusive é o grito da igreja, né? Jesus voltará em breve para buscar a sua igreja. É isso mesmo, né? Pastor Jânio, Pastor Renato, aqueles que estão nos acompanhando aqui pela TV Manaim, pelas mídias sociais da Igreja Cristã Maranata, como que é um assunto de muita relevância e a gente vê a relação profética realmente entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e como que a tipologia bíblica ela nos facilita compreender esse relacionamento profético, né? Gênesis 22:6 fala muito claro ali, né? Ó, Isaac levou as costas a lenha, né? Nos seus ombros a lenha ali, né? Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho. A gente vê lá em João 19:7, diz assim: e Jesus levou às suas costas a cruz, saindo para o lugar chamado Caveira, né? Que em hebraico o texto diz ali, se chama Gólgota, né? Então que relação profética interessante. E a gente só entende, né, pastor Jânio, aquele ato de Abraão e de Isaac pelo Espírito, pela ação do Espírito, né? O fogo e o cutelo, né? O projeto na mão do Pai, né? O projeto está ali, o projeto de salvação sua, da minha, a nossa salvação, ela está nas mãos de Deus. E você chega a este projeto por meio de Jesus, né? Que é o antítipo de Isaac. Agora, essa passagem, pastor Jânio, é muito interessante, né? A promessa de Deus, né? Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. Tem um destaque muito interessante no livro de Gênesis 22:5, que quando Abraão ele está indo ao monte com o seu filho Isaque, olha a expressão que ele usa, muito interessante, né? Disse Abraão aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos lá. E depois de adorarmos, voltaremos. Então, quando Deus ele mandou Jesus ao Calvário, ele tinha uma certeza. Não, ele vai voltar, porque ele vai ressuscitar o terceiro dia, né? Ele vai voltar, ele vai ressuscitar. Então, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele se manifestou ali por 40 dias, a igreja, né, após a sua ressurreição, antes de depois ser recebido pelo Pai na eternidade, né? E a promessa de Deus, está lá em Lucas 24:49, a promessa de Deus para nós, igreja, é essa daqui, ó: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Então, o Pai levou o Filho até o Calvário, Deus ele enviou Jesus até o Calvário para morrer por nós, para nós recebermos o poder do Espírito Santo e para nós podermos hoje estarmos entendendo, né, desta tão grande salvação. Mas eu queria fazer uma pergunta para o pastor Renato. Renato, porque quando Isaac estava no Calvário, ele conhecia o projeto, né? Ele conhecia o projeto, como Jesus conhecia o projeto do Pai. Ele viu tudo pronto para o sacrifício, para o ato de adoração a Deus. Mas ele não viu o cordeiro. Sim. Né? Ele não viu o cordeiro. Aí ele fez uma pergunta para o pai Abraão. Pai, está aqui a lenha, né? Está aqui, tudo preparado.
Mas aonde está o cordeiro? É uma pergunta que ela precisava de uma resposta. Abraão disse naquele momento: Deus proverá para si o cordeiro, né? Então Deus proverá para si o cordeiro. Mas ali era uma tipologia, Sim. né? Abraão era tipo do pai, Isaac era tipo do filho, o cordeiro também era tipo de Jesus, como Isaac, né? Mas essa pergunta está clara na Bíblia, né? Onde que ela está respondida? Diz para nós. Na verdade, quando nós vemos aqui essa ação, lá em Gênesis 22:7 fala, né? Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, ele atendeu ali a pergunta do filho, né? Até o momento do holocausto, Abraão estava junto, né? E Isaac, ele sabia ali do profético, ele sabia que o Senhor ia providenciar o cordeiro, né? Até que Jesus também, ele conhecia do profético, né? E até ali a cruz, e Deus providencia o cordeiro, né, para a salvação do mundo. Deus providenciou um substituto, né? Substituto. Um substituto para ir no lugar do Isaac. Deus poupou Isaac, mas ele não poupou Jesus. E a gente pode fazer uma conclusão geral deste assunto, Abraão e Isaac, né? Mostrando então que Isaac é um tipo de Jesus, né? Então essa relação profética é importante nós entendermos, né? Isaac é um tipo de Jesus que foi até a cruz do Calvário, como Isaac foi até o altar, Jesus foi até a cruz do Calvário, mas ele voltou para o Pai, né? Sim. Os moços como uma tipologia da igreja que acompanhou, mas não pôde ir ao Calvário, mas hoje ela tem a operação do Espírito Santo sobre ela, né? Então a igreja vive esse período aqui no mundo pela ação do Espírito Santo sobre ela, nós como igreja, nós como servos, você que está aí nos acompanhando, é importante entender que Deus tem um grande projeto de salvação para nós, né? Que ali estava prefigurado na figura de Abraão e Isaac, mas que para nós hoje este projeto se chama Jesus, né? Esse projeto se chama salvação. Amém. E que Deus preparou para nos alcançar. Amém? Pastor Alexandre, mas só uma pequena colocação aqui. Você bem colocou ali, né? Os dois moços que ficaram e a igreja, as mulheres que ficaram ali na morte de Jesus. O máximo que eles poderiam ir até ali, né? Eu gostaria que o pastor Renato lesse um texto mostrando que Jesus ele era o único capaz de fazer aquilo e o porquê que ele foi aceito pelo Pai. Tá no Salmo. Salmo 24, versículo 3 e 4, você pode acompanhar também. Quem subirá, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Versículo 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Muito bom, né? Tá muito claro, Jesus né? é o único cordeiro puro, imaculado, sem mancha, né? Ele é o cordeiro. Glória a Deus, né? Nós estamos encerrando aqui então mais esse episódio do programa Tipologia Bíblica. Gostaria de agradecer mais uma vez aos pastores que estiveram conosco aqui, o pastor Renato, o pastor Jânio, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Também agradecer a você que está acompanhando esse programa. Se por acaso você ainda não assistiu os episódios anteriores, assista, vai na nossa playlist no YouTube, também na TV Manaim, nas demais mídias sociais da Igreja Cristã Maranata. Lembrando sempre para que você curta, comente, compartilhe este assunto, este material e os demais materiais produzidos pela Igreja Cristã Maranata, pela TV Manaim. Assim nós nos despedimos, aguardando você no próximo episódio conosco, e assim eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus.